Então, eu já passei o corretivo aqui nos olhos, sabe? Subi aqui até aqui perto da sobrancelha, também já fiz a sobrancelha, então vou focar mais na sombra, na parte dos olhos, e contorno não, tá? Somente olhos mesmo. Usarei esse pincel, ó, pra esfumar, e essa cor aqui, ó. Essa paleta é da Ruby Rose, e aí eu vou começar a esfumando a parte do côncavo. Agora, o mesmo que eu fiz nesse olho, eu vou fazer nesse, usando aquela cor que eu falei, e fazendo sempre esses movimentos, ó. Sempre movimentos circulares nesse canto, ó. Pigmenta bastante de marrom, para ele aparecer quando misturar com o preto. Tá quase. Agora eu já passei a sombra marrom, então eu vou vir agora com o iluminador, que também é da Ruby Rose. Eu vou usar esse branquinho pra passar nessa parte aqui, ó, rente à sobrancelha, ó. Usando um pincel assim, ó. Aqui, ó, o pincel. Eu até passei um pouco nele, ó. Pode ser ele também meio curvadinho, chanfrado, não tem problema. Tem que ver qual que você melhor se adapta. Aí você vai passando assim. Nessa parte eu já passei. Ele sempre vai acabar caindo um pouquinho nessa sombra marrom. Aí o que você faz? O mesmo pincel que você passou a sombra marrom, você vai fazendo assim, ó, pra ele se unir com o iluminador. O negócio, o segredo mesmo, é você esfumar bem, porque ele não pode aparecer onde que foi que começou a sombra, onde começou o iluminador. Então você sempre vai ter que esfumar essa parte que você acabou de passar, ó, assim. Agora, o mesmo que eu fiz nesse lado com o iluminador, eu vou fazer no outro. Vou mostrar pra vocês, olha. Sempre cuidado com a sobrancelha, às vezes invade um pouco. Mas se caso invadir, qualquer coisa, refaz a sobrancelha, dá uma contornada e passa esse pincelzinho, ó. Ele tem que ser desse jeito, ó. Aí ele dá uma esfumada, dá uma tirada do que foi passado de sombra em cima ao iluminador. Você vem com aquele pincel que tá sujo de marrom, sem colocar nada, mais nada de sombra nele. Você vem esfumando ele aqui, ó. Por causa que o iluminador, ele sempre cai um pouco. Um pouco na parte da sombra marrom. Agora eu vou usar um lápis de olho da Luisense. Você pode usar o que você tiver em casa, ele tem que ser maciozinho, sabe? De fácil aplicação, porque a gente vai apenas rabiscar aqui, ó, em volta desse ossinho que a gente tem. Aí, ó, eu passei o lápis, delimitei e vim com esse língua de gato, esse pincel língua de gato, e fiquei passando assim, ó, até puxar ele todo, ó. Sempre fazendo esse formato aqui, ó, de lua, ó. Parece que vai ficar horrível, né, gente? Mas só que funciona mesmo. E não liga, não vai ficar 100% passando com lápis. É só pra você não ultrapassar o limite dessa pálpebra sua. Tá vendo quando eu fico assim, ó? Ele não aparece, ó, onde que começou. Ó, o mesmo que eu fiz nesse olho, eu vou fazer nesse aqui. Ó, sempre rabiscando e desenhando aqui, ó, pra não ultrapassar. Aí eu venho com o pincel e vou puxando ele, ó, espalhando ele. Qualquer coisa eu passo mais, se tiver muito fraco, ó. Vou dar uma passadinha mais um pouquinho, porque eu quero ficar um pouquinho mais preto. Por mais que isso não influencia muito. Mas ele vai ajudar a fixar a sombra na hora que eu passar. Já finalizei, ó, eu puxei ele bem. Aí agora, com esse mesmo pincel que eu usei, eu vou passar esse fixador de sombra, ó, é da Max Love, mas tem outros que são um pouco mais em conta e tem o mesmo efeito. Eu vou pegar e vou passar somente nessa área que tá preta, ó, o fixador. Trio, aquele que é pra sobrancelha mesmo, eu vou usar o pretinho dele, porque eu não uso na minha sobrancelha. Então, vou usar ele como sombra.
aqui, ó, nessa parte preta apenas. Não pode ultrapassar aí é o limite nosso, entendeu? Para passar sombra preta. Sempre você só vai depositar sem espalhar. Com muito cuidado para não ultrapassar. Bom, já terminei esse lado, já esfumei ele, agora eu vou arrumar esse. Usando esse pincelzinho, ó, ele é da Ruby Rose, ele é branco. Tem aqui na loja e vou usar a cor preta também, bem pouquinho. Agora a gente tem que sumir com essa parte aqui, ó, que tá marcada, ó, que mostra onde começou o marrom e quando começou o preto, então a gente tem que esfumar ele. E não precisa colocar muita sombra preta nesse pincel. Aí essa é a parte mais chata, é porque a gente vai ter que ficar esfumando isso aqui, ó, até sumir essa marcação que tá. Sempre acompanhando o côncavo, ó, que é esse ossinho que a gente tem. Aí a gente continua esfumando, sem dó, até sumir. Olha como que ficou. Depois de esfumado, nem apareceu que a gente usou lápis e nem apareceu que a gente usou sombra pra sobrancelha. Eu tô parecendo um panda, mas agorinha vai ficar melhor essa maquiagem, porque ainda não terminei. Eu vou pegar essa sombra branca em pó. Ela é bem pigmentada, por isso que eu gosto de sombra em pó. Vou usar esse lápis mesmo, ó, que a gente usou pra espalhar o preto. Aí, ó, eu depositei ela bem nesse cantinho, usei esse pincel pra espalhar, dei uma esfumadinha nele, puxando assim, ó, pra não ficar muito pigmentado. Vou fazer o mesmo nesse olho. Depois de aplicar, eu venho com aquele pincel que eu mostrei, ó, que eu usei o preto, e dou uma espalhadinha aqui mesmo, ó, delimitando aqui. Aí, ó, já deu aquela iluminada. Agora eu vou usar o corretivo da Ruby Rose pra passar aqui, ó, nessa parte que borrou, que desceu um pouco o preto. E ele vai corrigir toda a falha que tem aqui nesse canto. Aí a gente vai delimitando aqui. Cuidado pra não passar na sombra também. Cuidado com esse canto. Eu não vou alcançar lá e vou descendo ele, ó. Aí com a esponjinha, com essa esponjinha, eu vou fazendo batidinhas aqui, ó, de leve, pra uniformizar na pele, ó. Olha só como ficou. Ficou manchado, mas quando eu venho com a base, eu passo aqui, então vai sumir, não vai aparecer, vai ficar tudo uniforme, a pele, tudo mais. É super normal ficar assim, manchado, ó, aqui. Agora eu vou usar a base L2 e esse pincel, que também é da Ruby Rose. Vou aplicar a base no pincel, um pouquinho, pra poder passar no rosto. Tem que espalhar bem pra ficar bem uniforme a pele. Sempre passa nesses cantinhos, ó. Cuidado com a sombra na hora de passar aqui embaixo. E desce a base pro pescoço. Aí a gente pega a esponjinha, dá batidinhas de leve, pra ela tirar toda a marcação de pincel. Passa em todo lugar. Sem a gente puxar aqui, ó. A gente só bate, não pode puxar a base. Querer espalhar ela com a esponjinha, porque senão a gente vai acabar retirando a base do rosto. Olha a diferença. Vou mostrar a diferença pra vocês, olha. Então é aquele rebocão mesmo, a base da Ruby Rose, ó. Ó a diferença de um olho pro outro.
Esse aqui ele ficou maior por conta da sombra e esse aqui ficou menor. Então quem tem um olho muito pequeno, é ideal fazer maquiagem preta, ó, bem esfumada. Usando ainda esse marrom, que eu usei na parte da sombra aqui em cima, eu vou usar embaixo também. Pego esse pincel, ele é de precisão, ó, ele é da Macrylan, e vou passar aqui, ó. Eu passo ele rente aos cílios, ó. Sem chegar até essa ponta, sempre até aqui, ó. Até onde tiver cílios, você vai nessa parte de baixo. Aí eu faço a mesma coisa, usando agora o preto, o mesmo pincel. Eu passo ele bem aqui, ó, bem em cima mesmo dos cílios. Cuidado pra não sumir com o preto também, ó. Sempre eu gosto de esfumar bastante aqui embaixo. Então eu vou passar mais um pouco do preto. Aí, ó. Olha só como que fica, ó a diferença que dá. Eu nem vou fazer o delineado de gatinha, porque eu acho que não vai ser necessário. E agora eu vou com cílios postiço e o lápis de olho aqui embaixo, ó. Vou usar o da Luisense. Olha só como que ficou, gente. Eu vou usar o lápis agora aqui embaixo, na linha d'água. É o preto da Luisense que eu fiz a sombra também. Depois que eu passei o lápis, eu vou pegar aquela sombra mesmo que eu mostrei pra vocês, a branca. E eu vou passar um pouquinho de novo nessa parte aqui, ó. Eu quero que fique bem brilhosinho. A make ela já tá praticamente pronta, ó. Agora vem com o iluminador, com o contorno e tá prontinha. Olha, gente, a maquiagem de hoje como que ficou.